Hoje a nossa aula, então, é sobre biogeografia. Então, como vocês podem ver na tela, certo, gente? Olha só, quando eu falo de biogeografia, eu estou falando da distribuição da vida na Terra, como é que ela funciona, como é que ela tem sido, tá? De que maneira realmente ela se distribui, ela se organiza por todo o território global, tá? Vamos começar assim. Antes de vocês entenderem o conceito em si de biogeografia, tem outros conceitos a serem entendidos. Muito cuidado, que hoje eu vou falar de vários conceitos, no mínimo 5 diferentes, e é legal que vocês anotem, porque além de cada um ter seu significado, todos estão relacionados entre si, tá bom? Então tá, distribuição das espécies na Terra. Quando eu falo das espécies distribuídas na Terra, tem algumas espécies que estão especificamente em um lugar do planeta e não conseguem sobreviver, não têm adaptação em outras áreas do planeta. Seja por questão de manutenção de temperatura, por tipo de alimento, pelo próprio habitat que elas precisam, até pelos níveis de oxigênio, altitude do relevo, tudo isso interfere. Então, tem algumas espécies que elas se proliferam e conseguem estar em todas as áreas do planeta, e outras que não, que são específicas de um lugar só. Cada uma dessas espécies recebe um nome diferente, tá? Então, quando eu estou falando em espécies cosmopolitas, anotem esse nome, esse conceito. Quando eu estou falando de uma espécie cosmopolita, eu estou falando de uma espécie que está amplamente distribuída por todo o planeta. Vou falar de cachorro. É uma espécie, é um tipo de grupo, né? É um gênero, né? Que se distribui, que tem várias espécies, que se distribui por todo o território global, tá? Tem cachorros em todo o planeta. Não as mesmíssimas espécies, mas essas espécies têm uma maior habilidade de sobreviver em ambientes diferentes. Você vai ter cachorro, a mesma espécie de cachorro, de pensar um pincher. É possível criar um pincher aqui em Santa Catarina, que é onde a gente está. É possível criar um pincher numa área mais quente, do cerrado, do deserto, esse tipo de lugar. É possível criar um pincher lá na Noruega, no frio também, desde que bem protegido, aquecido. Então, e a principal de todas as espécies cosmopolitas que a gente pode falar, o ser humano. Que o ser humano ele é altamente adaptável a qualquer região do planeta Terra, tá? Vamos lá. Agora, o que são espécies endêmicas? Qual que era o nome mesmo, prof? Espécies cosmopolitas. Ok. Tá, agora eu vou para as espécies endêmicas, tá? Espécies endêmicas são aquelas que só vivem em uma área específica do planeta, tá? Endêmicas, dentro de, tá? É o que significa. Então, são espécies que elas só conseguem ter uma dinâmica, só conseguem se desenvolver, reproduzir, se alimentar, manter temperatura em um determinado ambiente, ok? Ou em um determinado bioma, um ecossistema. É só naquela situação. Quando eu tenho espécies assim, eu estou falando de espécies endêmicas, ok? Por exemplo, eu vou falar de um ornitorrinco que tem na Oceania. O ornitorrinco é uma espécie endêmica. Ele só consegue fazer todos os seus processos naturais, né, todos os seus processos para manutenção da vida, todos aqueles que a gente fala, alimentação, reprodução e tal, se ele estiver lá no seu bioma, no seu ecossistema natural. Entendido? Então, tem espécies que são endêmicas e espécies que são cosmopolitas. Vou repetir rápido assim, tá? Cosmopolitas, espécies que estão amplamente distribuídas por todo o território global. E espécies endêmicas, aquelas que só sobrevivem em áreas específicas do planeta. Quando eu estou falando de tudo isso e da forma como as espécies se distribuem na natureza, da forma como elas se distribuem entre os biomas e ecossistemas, eu estou falando da biogeografia do planeta. Por isso que, quando eu estou falando de bioma, de ecossistema, há um caminho cruzado, né? Além de se encontrarem, eles se cruzam os caminhos da biologia, que são as ciências que vocês estudam, e da geografia. Tá? Porque a gente está falando biologicamente sobre as espécies de vida. Aqui em ciências, o objetivo é falar como a vida se distribui, como a vida se organiza nesses lugares. E em geografia, eu vou ver
quais são esses lugares, qual é a regionalização, em que localização do planeta estão, quais são os fatores climáticos, os fatores de localização. Então, assim, são duas ciências que se cruzam o tempo inteiro, a biologia e a geografia, porque a biologia só se desenvolve de acordo com a geografia e a geografia só tem as características que tem de acordo com a biologia. Então, elas estão totalmente relacionadas, uma dependente da outra. E a biogeografia, a função da biogeografia, notem, terceiro conceito de hoje. A função da biogeografia, ou o que ela é, né? Ela é uma área que estuda a distribuição geográfica das espécies no planeta. Biogeografia, então, anotem aí, estuda a distribuição geográfica das espécies no planeta. Ok? Certo? E como que aconteceu essa distribuição? Então, os animais, eles primeiro estavam todos agrupados num lugar só, ou eles foram nascendo assim, e depois eles foram fazendo, como ser humano, né, deslocamentos populacionais, migrações e buscando uma nova qualidade de vida? Não, claro que os animais vão buscar fatores de sobrevivência, né, gente? Mas como que aconteceu essa distribuição? Bom, anotem também que essa distribuição toda teve diversos fatores, diversos porquês, né? Eu queria que vocês olhassem para o globo que eu coloquei ali na apostila, não, na tela, para vocês verem. Dá uma olhadinha ali. Olha só, vida tem em todos os ambientes da Terra, em todas as regiões do planeta. Eu vou misturar termos da geografia e das ciências agora, tá? Todas as regiões do planeta é possível a existência de vida, a formação de biomas e de ecossistemas em todas as regiões do planeta. Observem lá, na Antártica, eu tenho lá, tem pinguim, tem outras espécies, eu vou falar de uma só de cada, senão a gente passa o resto do tempo. E aí, quando eu falo lá do Polo Norte, eu posso citar o urso polar, certo? Então, olha os oceanos. Cada oceano vai ter também um tipo de espécie. Algumas que são endêmicas, que tem em todos os oceanos, outras que só tem especificamente num determinado oceano. Tá? Então, assim, mas a vida em si, ela se distribui por todas essas partes da área externa do planeta Terra, que a gente chama de biosfera. Internamente não se tem, externamente, biosfera, tá? Por todas as camadas da biosfera que vocês já estudaram no passado. Hidrosfera, atmosfera e litosfera, e como cada uma delas desenvolve condições de vida para esses seres vivos. Então, em geografia, no passado, vocês viram isso, e esse ano a gente agora completa, jogando vida em ciências, tá? Vamos lá, fatores dessa biogeografia, dessa distribuição das espécies. Tem alguns fatores. Primeiro fator, teoria da deriva continental. Vamos anotando essas coisas. Primeiro fator de distribuição, então, das espécies no planeta é a teoria da deriva continental, que é o quê? Que os continentes, ao longo de milhões de anos, foram se movimentando graças a todos aqueles processos internos do magma em movimento, do magma em estado fervente, ebulição, que vai se movimentando lá dentro, ele vai movimentando partes da crosta, que são as placas tectônicas, certo? Então, essas placas tectônicas movem os continentes. Qual velocidade que isso acontece? Em torno da velocidade do crescimento de uma unha. Nossa. Aí você pensa assim, nossa, é muito lento. Depende, né? Leva milhões de anos para acontecer. Mas lembrem-se que é um movimento constante. Isso é a parte mais legal. Nesse momento, estamos aqui nós conversando, tendo uma aula legal e tal. Enquanto isso, a Terra está girando a mais de 1.000 km/h em torno dela mesma. Ela está girando. Nós estamos em movimento, gente. Ela está girando em torno do Sol, ela está girando em torno dela mesma, os continentes estão se movimentando, se deslocando, ora se afastando, ora se aproximando. Então, se nós pudéssemos sentir todos esses movimentos, a gente não ia conseguir nem parar em pé. Ainda bem que tem a gravidade. Imagina a gente sentindo o movimento da placa tectônica do continente, o movimento da Terra girando em torno dela mesma e o movimento da Terra girando em torno do Sol. Conseguem imaginar que loucura que seria tudo isso? Mas, enfim, é o que está acontecendo nesse momento e graças à gravidade nós não sentimos isso, né? Mas vamos voltar atrás no tempo só um pouquinho. Eu quero que vocês voltem a 250 milhões de anos atrás, tá? Nessa época, há pouco tempo atrás, para a Terra,
há 250 milhões de anos atrás, a gente tinha um continente único chamado Pangeia. Essa Pangeia estava em processo de divisão e formou dois novos continentes chamados... primeiro ela se dividiu em duas, Pangeia e Pantalassa, tá? Pantalassa era onde estavam os oceanos ao redor. Então, tinha a parte física seca, que é emersa, né, para fora das águas, que era Pangeia, e um grande oceano ao redor, que era Pantalassa. É o nome dele, Pantalassa. Tá. Há 200 milhões de anos atrás, 50 milhões de anos depois, então, começa a divisão de Pangeia. E Pangeia vai virar dois blocos. Antes era um bloco só, agora ela vira dois. Um que vai ficar mais posicionado ao norte e um mais posicionado ao sul. O que vai ficar posicionado ao norte, a gente chama de Laurásia. E o que vai se posicionar mais ao sul, Gondwana, ok? Então, eu tinha duas formações continentais, Laurásia e Gondwana. Laurásia ao norte e Gondwana mais ao sul. Acontece que, desses agrupamentos todos, aconteceram alguns fatores interessantes de divisão, que a gente pensa assim, tá, Laurásia, Ásia, Europa, ficaram para cima, beleza. Tá, Gondwana, América do Sul, tal, ficou para baixo. Tá, mas teve alguns deslocamentos ali que foram completamente aleatórios, diferentes da lógica do planeta, em que a crosta se movimentou de maneira diferente. Esses lugares, inclusive, têm espécies muito mais endêmicas, específicas, e tudo lá é mais exótico, é diferente. Já vamos falar disso. Bom, qual é a prova que a gente tem da união desses continentes? De que um dia eles foram todos juntos. O fato de termos espécies cosmopolitas. Se tem espécies que se adaptam em todos os lugares e que estão presentes, a gente vê pelos fósseis, né? Há milhões de anos em todos os lugares do planeta, isso significa que em algum momento eles foram unidos, eles estiveram juntos. Então, a gente tem rochas que são semelhantes, tipos de rochas sedimentares, metamórficas, magmáticas, que são semelhantes nos mesmos, que são iguais nos continentes entre si. Temos fósseis que são iguais entre os continentes e temos reações climáticas que são iguais entre os continentes. Isso significa que um dia, além das espécies, né? Isso significa que um dia tudo isso foi uma massa só e que foi se dividindo ao longo do tempo. Eu gostaria que agora na apostila vocês olhassem a imagem da página 18, lá embaixo, a de baixo. Então, com a apostila, olha lá. Na página 18 aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Estão vendo? Na página 18, essa imagem que tem ali, ela está mostrando a distribuição de algumas espécies pelo planeta e como o planeta já foi uma coisa só. E aí eu encontro, como o planeta já foi um bloco só, o que acontece? Eu consigo encontrar algumas espécies em dois continentes diferentes, mas bem nas áreas em que eles já foram unidos, em que eles já foram um só. Estão vendo aqui? Ó, eu estou mostrando na tela também, caso alguém queira ver. Mas vocês agora olhem na apostila que eu vou ir mostrando para vocês, tá bom? Olha só, aqui quando eu tenho em amarelo o signo Natus, ó, ele tem aonde, gente? Ele tem na América do Sul e tem na África, certo? Ó, fósseis aqui, fósseis aqui. Ué, como que ele fez? Ele atravessou o mar nadando? Não, né? Era uma espécie terrestre, não tinha como isso acontecer. Opa, então elas se formaram todas numa mesma época, elas estavam juntas num mesmo momento, tá? Depois disso, eu quero que vocês olhem o Listrosaurus. O Listrosaurus, ele foi encontrado fóssil dele. Foram encontrados fósseis dele na África, na Índia e na Antártica. Olha isso. Imagine nos dias atuais, gente, raciocina comigo. Nos dias atuais, olha aqui onde é que está a Índia, ó. Aqui, ó, aqui está a Índia. Aqui está a Antártica. Essa aqui é uma área quente, ela é próxima da região central do planeta. Essa aqui é uma área gelada, uma área polar. Como é que tem fóssil aqui e aqui do mesmo ser vivo, da mesma espécie? De que maneira isso pode ter acontecido? Como ele se adaptou tão rápido entre uma situação e outra? Não se adaptou. Ele existiu nesse período que era tudo junto, formando um bloco só, mais centralizado no planeta. Uma terra muito mais quente do que hoje, sem polos gelados, certo? Foi nesse momento que o Listrosaurus existiu, ok? Outro exemplo interessante de observar,
que se distribuiu muito. A planta Glossopteris. Estão vendo ali é tipo uma folhinha no canto da imagem aqui, ó. Tá? Glossopteris. Então, esse tipo de vegetação, ela tem, ó, vocês olhando no mapa de vocês, ela foi encontrado fósseis dela na América do Sul, na África, lá na Índia, na Antártica e na Austrália. Por quê? Porque olha como se deu a distribuição dela. Deixa eu ver aqui no meu para pôr o dedo em cima aqui, ó. Olha como se deu a distribuição delas. Estão vendo? Estão acompanhando aqui, ó? Essa linha verde, tá? Daqui. Olha só, ela estava em tudo isso quando era um continente só. Aí depois, ó, ela foi ficando nessas áreas. Quando essas áreas foram se dividindo, a gente vê que hoje elas são totalmente dispersas, são longínquas umas das outras, né? Por exemplo, a Antártica está lá embaixo, a Austrália, olha a distância da Austrália e da América do Sul, da Austrália com a África, né? Então, mais uma prova de que elas estiveram todas juntas e já foram uma coisa só, ok? Então, tá. O que aconteceu para tudo isso, para essas espécies terem se dividido tanto? Como que elas foram parar cada uma num canto e dessa forma, primeiro era um bloco só, depois a natureza vai dividindo os blocos e os continentes e dessa forma ela conseguiu ter referências, ter espécies em todas essas camadas, em todos esses continentes. Mais uma vez, não está na apostila que eu vou dizer, mas eu gosto de pensar assim, gosto de falar, cada um é livre para pensar como quiser. Mas, para mim, assim, também é mais uma prova de que nós temos um grande arquiteto, uma inteligência maior que pensou em tudo isso. Como manter vida em todos esses ambientes, certo? Como distribuir a vida em todos esses ambientes. E se eles fossem absoluta e completamente diferentes entre si, de que maneira a gente ia interagir isso? Ou criar na Terra um ambiente único, todos precisando de oxigênio, todos precisando de água, porque há elementos que não são bióticos, né, que são abióticos, e que a maioria, 99% das espécies compartilham. Necessidade de oxigênio, necessidade de água. Como isso começou? Quando todas elas meio que coexistiram no mesmo espaço, onde só tinha isso. E depois, na distribuição, cada uma foi se adaptando, mas as necessidades vitais mínimas, água, luz, temperatura, etc., essas foram sendo mantidas, né? Então, tá. Isso se movimentou, tudo isso aconteceu por quê e onde? Nas placas tectônicas e com o movimento delas. Quem movimenta as placas tectônicas? Quem movimenta as placas tectônicas por baixo é o magma, é o movimento do magma lá dentro da Terra. Lembram dos movimentos de convecção e subducção do 6º ano em geografia? Vamos falar deles agora em ciências e como eles interferem no movimento das placas tectônicas. Ah, mas isso é geografia. No movimento das placas tectônicas e, com isso, a distribuição das espécies vivas na Terra. Aí eu cheguei em biologia, tá bom? Então, olha só, para ver como tudo está interligado e um é dependente do outro. Na página 19 da apostila, tem o 3º parágrafo, que começa assim. A movimentação das placas tectônicas. Eu gostaria que esse parágrafo todo, até a última linha lá do parágrafo, são 5 linhas, eu gostaria que vocês marcassem todo ele. E agora lê ele um pouquinho. Desculpa, prof, qual que é a página? Oi? Qual que é a página, desculpa? 19. Lê o parágrafo lá e marca todo ele, por gentileza. Mas leiam com atenção. Leram? Vou explicar assim. O que acontece? Nesse parágrafo ele está explicando bem certinho, por isso que eu quero que vocês marquem, para depois, sempre que precisar voltar a esse parágrafo, eles estão explicando bem certinho como se dá o movimento das placas tectônicas, que porque elas têm uma densidade menor do que o magma, então elas são mais leves, e sendo mais leves, o magma leva elas, é como o gelo dentro do copo de água.
como o gelo tem uma densidade menor, se eu movimentar, como o gelo tem uma densidade menor, ele flutua, ele sobe. E se eu movimentar a água que está embaixo, né, eu acabo movimentando o gelo que está em cima. O gelo dentro da água é impossível eu mexer só o meu suco lá sem que o gelo se movimente, tá? E também é impossível que eu movimente o gelo sem que a água tenha movimento. Eles estão juntos. Só a única diferença é que o gelo ele está numa densidade menor, por isso ele flutua, ele sobe. É a mesma coisa das placas tectônicas. Elas têm uma densidade, um peso, então, né, poderíamos dizer também, peso e densidade menor do que o magma que está lá dentro. Então, movimentou o magma, movimenta a placa tectônica. Só que deixa eu lembrar vocês lá do 6º ano, que esse magma se movimenta numa velocidade mais rápida do que a placa tectônica, tá, gente? Mas ele é mais rápido, mas ele interfere no movimento da placa, só não tem a mesma velocidade, tá bom? Então tá, esse movimento que ele faz é como? É um movimento cíclico de subida e descida. No 6º ano, geralmente, para explicar isso, eu dou como exemplo a questão da água na chaleira, onde tem o fogo do fogão, que é o núcleo, a água dentro da chaleira é o magma e a tampa é a crosta. Conforme essa água vai esquentando, o que ela faz? Ela vai liberando gases que movimentam a tampa da chaleira quando a água está fervendo, não é isso? Então, todo esse magma em movimento de convecção e subducção, ele vai movimentar a crosta também. Que movimento de subducção e convecção é esse, professora? Aquele que eu expliquei no 6º ano, falei que não daria tempo de explicar ele profundamente agora, né, nos outros anos, mas vou citar rapidinho só. É aquele movimento cíclico, quando a água está fervendo, tanto que quando a água ferve, ela forma bolhas, né? E se a gente colocar ela num vidro e ver ela fervendo, a gente vai ver que ela faz um movimento como se fosse um círculo dentro do pote, do recipiente ali, né? É a mesma coisa dentro da Terra. O magma faz esses movimentos de subducção quando desce, convecção quando sobe. Então, esse movimento cíclico que faz com que áreas do fundo oceânico voltem para o manto e áreas de soerguimento de montanha façam o retorno para a superfície. Não vou entrar nos detalhes, ano passado acho que foram umas 2 ou 3 aulas para poder dar todos os detalhes desse movimento. Esse ano eu só relembro ele na biogeografia, tá? É isso. Toda essa movimentação faz com que hoje nós tenhamos 14 grandes placas tectônicas. São as únicas? Não. A gente tem pequenas fraturas tectônicas também, mas as grandes placas tectônicas que compõem o planeta e que é importante saber o nome, são essas que estão ali na apostila, na página 19. Que vocês também já estudaram ano passado em geografia. A gente está vendo em biologia agora, em ciências, por outro motivo. Lá, em geografia, era para conhecer a formação da litosfera. Aqui, em ciências, é para ver que os movimentos disso interferiram na distribuição das espécies, da vida no planeta. Tá? Os objetivos são diferentes, mas a situação é a mesma. Afinal de contas, o planeta é o mesmo, né? Então, ele movimentou, ele interfere tanto na transformação do espaço geográfico, quanto na transformação da distribuição da vida nesse planeta todo, tá? Olha lá as 14 placas tectônicas na apostila, na página 19. Placa norte-americana, eurasiana, a indo-arábica, irã-arábica, placa das Filipinas, Pacífico, australiana, sul-americana, africana, todas as 14 placas estão ali, todas identificadas. Dá a impressão que a maior placa é a placa antártica, só que não é, tá? A maior placa é a placa do Pacífico. Ok, gente? É que ali vocês devem lembrar do 6º ano também. Houve toda vez que eu tiro a Terra do seu formato esférico e torno ela um planisfério, eu deformo alguma área, geralmente os polos. Então, esse polo ali está bem esticado. Por conta disso, parece que a placa da Antártica é gigantesca, né? Mas ela é bem menor do que a placa do Pacífico. A maior é a placa do Pacífico. Ó, já puxei várias coisas da geografia do 6º ano, né? Eu vou fazer isso no 9º, no 8º também. Acostumem-se, tá bom? Faz parte e é por isso que elas têm que ser complementares. As aulas, os estudos, vocês têm que ir acrescentando. Não fechar em caixinha. Ah, 6º ano acabou. Pronto. Precisa dele. Na página 20 tem um textinho pequenininho. Vocês vão ler ele depois, sobre o movimento do magma. E a pergunta, os continentes continuam se movimentando? Acabei de falar para vocês que sim, a velocidade é praticamente imperceptível para nós,
porém, eles continuam se movimentando, isso continua fazendo com que rochas façam seu ciclo completo, passando de magmática para sedimentar, para metamórfica, faz com que os gases da Terra subam, isso transforma a nossa atmosfera, transforma a litosfera, a temperatura e a distribuição da vida no planeta, tá bom? Porque todos nós, seres vivos, temos que nos adaptar e ir acompanhando esse movimento da Terra. E com isso, as espécies irem evoluindo ou entrando em extinção, que são as regras da vida. Se não evoluir, extingue a espécie. Simples assim. Então, as espécies que conseguem se adaptar vão evoluindo, as que não conseguem vão se extinguindo, tá bom? Então, gente, agora como vocês já viram alguns conceitos hoje, vamos relembrar quais foram. Espécies endêmicas, espécies cosmopolitas, biogeografia, placa tectônica, distribuição das espécies, certo? Então, como a gente teve uma ideia, no mínimo 5 conceitos diferentes, por hoje de explicações e coisa eu vou deixar por aqui, só vou passar uma atividade, um vídeo para vocês. Primeiro eu vou passar a atividade, depois o vídeo, vocês assistam ele para complementar e já façam a atividade agora. A atividade de vocês, hoje é quarta-feira, seria para sexta, porém, sexta, vocês viram que a Joyce colocou o aviso ali, que vai emendar o feriado. Legal, João, achei que você gostava da aula, mas tudo bem. Vai emendar o feriado, então essa tarefa fica para a quarta que vem. Que bom que só tu que está comemorando, senão eu ia ficar muito mal. Os outros ali quietos, mas aposto que dentro da cabeça também estão, né, comemorando. Enfim, mas é bom um descanso também. Tá, então eu vou passando agora lá pelo WhatsApp, tá bom, gente? Então, até amanhã. Não? Meu Deus, agora até segunda, porque tem o feriado na frente. Beijo para todo mundo. Até mais. Oi. É até terça. Até sexta? Por quê? Terça. Terça. Segunda? Tem Segunda geografia? a gente não tem aula. É verdade, até terça. Nossa, hein? A gente vai ficar um tempo sem se ver. Ô, gente, não ficou nenhuma dúvida, nada? Eu esqueci de perguntar. Hoje é quarta, quinta. Eu estava encerrando a aula sem perguntar. Tem dúvidas? Não? Ok, Não. então. Então, continuamos nos falando pelo WhatsApp, mas nos vemos na terça que vem. Beijo para todo mundo. Aproveitem o tempo, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.